iniciamos a unidade 6, onde nos debruçaremos sobre o cristianismo moderno dos séculos 17 e 18. Após o século XVI, com os diversos movimentos de reforma, o século XVII iniciou-se um pouquinho diferente. Por quê? Porque aí já existiam as igrejas protestantes e as igrejas católicas. E um dos lemas que brotaram da reforma protestante é a ideia de que uma igreja reformada necessariamente é uma igreja que precisa sempre estar se reformando. Ou seja, então, a igreja reformada é aquela que se reforma sempre. Então nós veremos 4 movimentos que tentaram reformar a igreja reformada. O primeiro movimento é o pietismo. O pietismo é um movimento de reforma do luteranismo, da igreja luterana. E a essência desse movimento é um retorno aos escritos de Lutero. Por quê? Eles criticavam que os luteranos estavam se distanciando de Lutero. E eles procuravam voltar a Lutero. Mas qual Lutero? Principalmente o Lutero dos 2 catecismos, o Lutero da salvação pela fé, o Lutero dos primeiros escritos. Nesse retorno a Lutero, eles enfatizaram a importância, por exemplo, da teologia bíblica e menos da filosofia, enfatizaram a importância da justificação pela fé, das atividades missionárias, da ação social. O movimento pietista também foi caracterizado por uma ênfase muito grande nos pequenos grupos. Tão em voga nos dias atuais, a ideia de células, de pequenos grupos, já no século XVII, eles já pensavam na ideia de pequenas células ou de pequenos grupos que eles chamavam de collegia pietatis, ou grupos de piedade. Então, isso era um movimento pietista. Uma variação do movimento pietista são os chamados Irmãos Morávios, um grupo que veio proveniente da antiga Boêmia e que inovou a reforma, trazendo uma preocupação enorme com as missões transculturais. Na verdade, o protestantismo do século XVI pouco se envolveu com missão transculturais. Por quê? Porque, na verdade, eles estavam preocupados com a sua própria sobrevivência. Mas no século XVII, os irmãos morávios trouxeram essa ideia de que o evangelho deve ser levado para todas as nações, a todas as etnias. Um segundo movimento é o movimento iluminista. É um movimento um pouco diferente, porque é um movimento de resistência a todos os tipos de dogmatismo, a toda a rigidez dogmática, inclusive os movimentos de resistência religiosa. E esse movimento iluminista foi bastante caracterizado pela crítica à intolerância e às guerras religiosas entre católicos e protestantes. Na verdade, foi um movimento de crítica ao protestantismo. Não só ao protestantismo, também ao catolicismo. No século XVI e XVII, a gente teve um grande desenvolvimento das ciências e do racionalismo. A ideia de que a razão é o critério máximo que julga a todos. Então, o movimento iluminista veio ser o portador dessa ideia. Ele teve alguns pontos complexos. Por exemplo, eles se denominavam as luzes em comparação com as trevas. Eles eram os iluminados em comparação com os outros que eram os obscurecidos. Uma autoexaltação. Mas foi um movimento extremamente importante. Por outro lado, a gente tem a emergência também de uma nova filosofia que se tornou independente da teologia. Então, uma disciplina autônoma, diferente da teologia, com um objetivo diferente da teologia. Um terceiro movimento que nós nos debruçaremos é o puritanismo, um movimento de reforma da Igreja da Inglaterra e cujo nome, puritano, é um nome que hoje em dia perdeu o seu sentido. Quando a gente fala aquela pessoa é puritana, a gente está pensando, não, ele é rígido moralmente. Na verdade, os puritanos eram pessoas que estavam tentando purificar
a Igreja da Inglaterra a reforma inglesa, a reforma anglicana, dos seus elementos católicos. Eles estavam contra a ideia de que o anglicanismo era um consenso entre católicos e protestantes, entre a tradição católica e a tradição protestante. Na verdade, os puritanos defendiam uma igreja somente protestante, somente reformada. A importância deles transcende a reforma inglesa, porque eles vão ser perseguidos religiosamente, vão migrar para os Estados Unidos da América e vão fundar as 13 colônias e vão fundar, posteriormente, a República dos Estados Unidos da América. Finalmente, o último movimento, também ligado à reforma anglicana, é o metodismo. Importante, John Wesley foi um pároco, um clérigo da Igreja da Inglaterra que propôs diversas reformas. O metodismo é muito amplo, mas na verdade ele tem alguns elementos extremamente importantes e extremamente novos na história do cristianismo. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, uma ênfase na experiência da conversão, ou seja, a experiência da conversão é para todos, católicos e protestantes, crentes e não crentes, religiosos e não religiosos. Então a ideia de que a conversão é o passo inicial da fé. Uma segunda ênfase do metodismo é a ideia da perfeição ou da santificação. A ideia de que não basta ser justo, a pessoa tem que ser santa, tem que ser moralmente correta, tem que ser reta. Um terceiro aspecto do metodismo é a ideia de que a igreja é formada de clero e leigos. E os leigos têm uma função tão importante quanto o clero. O metodismo colocou em prática a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. A ideia de que os não religiosos têm uma função extremamente importante na missão dada por Deus. E, finalmente, o metodismo deu uma ênfase muito grande na evangelização e na ação social. Não basta simplesmente proclamar a salvação. A gente tem que transformar as estruturas iníquas da sociedade, a gente tem que lutar contra a pobreza, a gente tem que lutar contra a embriaguez, a gente tem que lutar contra as estruturas iníquas que a sociedade coloca. Essa é a função do cristão, segundo o metodismo. Muito obrigado.